Eu quero, irmãos, ainda meditar de acordo com aquilo que temos feito nas últimas semanas na preparação para o Natal, naquilo que é o texto bíblico que conhecemos como a genealogia de Jesus. Esta manhã ainda estávamos meditando sobre isto e temos pensado de uma forma especial, não foi hoje pensamos na genealogia como um todo, mas temos pensado de um modo especial em algumas das suas personagens e sobretudo das suas personagens femininas. Segundo nós encontramos em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, temos aí mais uma personagem feminina que gostaríamos de abordar com os irmãos, no entendimento de porquê que ela faz parte da genealogia de Jesus. Diz o texto sagrado em Mateus 1,5 que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Ruth é também uma personagem bíblica importante que tem um livro com o seu nome e que conta a sua história. Este livro é um pequenino livro que está no Antigo Testamento, logo após o livro de Juízes, Josué, Juízes e Ruth, e antes do primeiro livro de Samuel. É uma história muito interessante, irmãos, porque lembra-nos mais uma vez que as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus ou eram estrangeiras ou mulheres de quem nós diríamos de alguma forma não 100% dignas. E Ruth entra nesta lista como uma mulher que pertencia a um povo que, segundo a própria lei, estava arriscado de pertencer a Israel. Ela pertencia aos Moabitas, e os Moabitas, segundo a lei, os Moabitas e os Amonitas não poderiam fazer parte do povo ou do arraial de Israel. Mas eu estou a antecipar-me, nós temos que ir um bocadinho atrás na história para podermos chegar a Ruth, a Moabita. A história, que é uma história muito interessante, fazia parte das leituras dos judeus todos os anos, sobretudo na época em que eles estavam celebrando a festa do Pentecostes. Até hoje, se os irmãos forem a uma sinagoga judaica, que seja tradicional, portanto as sinagogas mais ortodoxas, porque também há sinagogas liberais, vão ouvir na festa de Pentecostes a leitura do livro de Ruth. Isto porquê? Porque a festa do Pentecostes é uma festa que ocorre mais ou menos no período das colheitas. E o livro de Ruth tem o seu ponto culminante no momento da festa da colheita da cevada. Então achava-se que estava muito de acordo com o momento, e durante a festa de Pentecostes, em que havia todo este ambiente de celebração das colheitas, o livro de Ruth era lido. É um livro muito interessante e um livro bastante querido por muitas pessoas. Há, por exemplo, alguns grandes autores famosos internacionalmente, como o grande poeta alemão Goethe, que disse que este livro era a melhor história completa em resumo. Tanto gostava ele de ler o livro de Ruth e o apreciava. O relato começa com uma aparente contradição e desgraça. É a história do senhor Elimelec, e Elimelec significa o Senhor Deus é rei, portanto um nome forte, e a senhora Noemi, cujo nome significava agradável. Ora, o Senhor é rei, casou-se com a agradável, e portanto esta história parece que corre bem. E eles foram morar, ou moravam, na cidade do pão, que é o que significa Belém. Portanto, está tudo no lugar para que funcione bem. Um homem cujo nome significa um nome forte a respeito da soberania de Deus, uma mulher que tem um nome muito bom, porque significa agradável, e a cidade tem um nome que significa abundância. Mas a história começa exatamente com dificuldade, porque na cidade do pão não havia o que comer. Havia fome. Na cidade do pão havia fome. E a imigração para uma terra alheia tornou-se aparentemente uma necessidade. Elimelec toma a sua esposa Noemi, de quem tinham 2 filhos que aparentemente tinham nascido com talvez algumas dificuldades físicas ou não muita saúde, porque os seus nomes representam exatamente falta de saúde e falta de força, e ele toma estes 2 filhos e leva-os para uma terra estrangeira, vai morar entre os Moabitas. Chegando lá,
Não somente ele habita entre os moabitas, como os seus filhos, sendo já maiores e estando na altura de se casarem, ele escolhe mulheres moabitas para casarem com os seus filhos. E, portanto, vai contrário àquilo que era a orientação da lei de Deus e aquilo que tinha sido estabelecido. Logo a seguir, este homem morre. Não consegue mais sustentar a sua família. Noemi fica então dependente completamente dos seus filhos. Os filhos homens eram a garantia do sustento para qualquer pessoa naquele contexto. E se os irmãos forem ao mundo oriental, até hoje continua sendo assim. É por isso que há uma grande celebração quando nasce um filho homem. Não é porque as meninas sejam necessariamente desprezadas, mas as meninas casam e vão-se embora. Esta é a regra do povo. É a sua regra cultural. São os meninos que ao casarem trazem as noivas para dentro de casa e estas noivas, as suas esposas, vão tomar conta dos seus pais na velhice. Noemi estava razoavelmente bem porque tinha 2 filhos homens. Sempre tinha aí, vamos dizer, uma reforma dupla quando o marido lhe morreu. Mas a reforma dupla também falha. Diz o texto sagrado que os seus filhos morreram em rápida sucessão. E Noemi vê-se uma mulher estrangeira, numa terra desconhecida, sem marido e sem filhos. É muito difícil nós imaginarmos a situação em que ela ficou, irmãos. Não havia qualquer possibilidade de sobrevivência para Noemi. Se ela estivesse na sua terra, talvez ela ainda pudesse recorrer à beneficência do povo, mas ela está numa terra estranha, as pessoas não a conhecem nem têm nenhum tipo de obrigação com ela. Então, Noemi, nesta hora, diante desta desgraça toda, ela coloca a culpa sobre Deus. Ela diz que a mão do Senhor se descarregou contra mim. E mais tarde, quando ela encontra com alguns conhecidos, ela diz: não me chamem mais agradável, passem a chamar-me agora amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aqui aprendemos a primeira lição da história de Ruth, irmãos. Não devemos culpar a Deus por aquilo que por vezes é a nossa própria culpa. A razão da fome na terra de Israel era a desobediência do povo. Deus tinha avisado o seu povo de forma muito clara e tinha dito: vocês têm um pacto especial comigo e eu vou-vos abençoar como nenhum outro povo. Mas atenção, vocês têm que permanecer fiéis a este pacto. Vocês não podem adorar os outros deuses. E o povo de Israel tinha-se desviado. Tinha tomado outros deuses, deuses de todos os povos das redondezas, deuses que não ouviam como o Deus de Israel ouvia, deuses que não falavam com o seu povo como o Deus de Israel falava, Deus que nunca tinha feito nada por aquele povo como o Deus de Israel tinha feito de forma visível e clara, Deus que não lhes tinha dado uma terra como o povo tinha recebido do seu próprio Deus, tinham adorado outros deuses. E Deus tinha avisado antecipadamente: a idolatria vai-vos trazer consequências. A idolatria continua trazendo consequências hoje, irmãos. Quando nós colocamos nas nossas vidas outras coisas no lugar onde só Deus pode estar, normalmente a seguir vêm dificuldades. Atenção, eu não estou dizendo que Deus é um carrasco que está sempre a olhar para nós: portou-se mal, vou lá. Não, irmãos, a própria idolatria nos traz estas consequências. Quando colocamos no lugar mais alto da nossa vida uma coisa que não deve estar lá, rapidamente nós vamos descobrir que afinal aquilo não merecia esta posição. E esta é uma história que tem sido repetida, eu talvez possa dizer, na vida de todas as pessoas que têm vivido sobre este planeta. Temos tentado colocar outras coisas nesse lugar e depois descobrimos que, afinal, às vezes são coisas aparentemente boas. Quantas esposas não colocaram os seus maridos nesta posição? Idolatravam os seus próprios maridos. Até que um dia descobriram que eles se calhar não eram dignos de idolatria. Quantos homens amaram as suas esposas de uma forma especial? E nós ouvimos às vezes dizer: aquele indivíduo beija o sol onde ela passa, não é? Ele tem uma coisa pela mulher dele que é uma coisa impressionante. Até que nós descobrimos que de repente as esposas também não são dignas de idolatria. Irmãos, ninguém é. Porque o único que merece a posição realmente é o Senhor. A fome que tinha vindo sobre a terra não era porque Deus estava irado e porque Ele era um Deus mau. O povo escolheu mal, fez opções erradas e por isso estava a pagar.
Quando Elimeleque decide ir para Moabe, ele não senta primeiro para perguntar ao Senhor. Ele não ora para pedir a Deus qual deve ser a sua decisão. Ele faz apenas os seus próprios cálculos e, sem pesar as consequências que podia haver de morar numa terra estranha, onde os deuses eram estranhos. Afinal, os moabitas adoravam, entre outros deuses, o deus Moloque, ao qual faziam sacrifícios das suas próprias crianças. Era um deus feito em bronze, com os braços estendidos. Por baixo dos braços havia uma fornalha que era acendida e os bebés recém-nascidos eram lançados para ali. Ele não pensou que isto podia representar para a sua família e viver no meio de um povo que tinha este tipo de cultura, tinha este tipo de forma de adoração. Ele não pensou, quando casou os seus filhos com mulheres que não pertenciam ao povo de Israel e que não conheciam a aliança verdadeira. A culpa não era de Deus. Se a família de Elimeleque tinha estado na contramão daquilo que era a orientação do Senhor. Cuidado, irmãos, para nós não culparmos o Senhor de algo que, por vezes, nós somos os responsáveis. No momento de voltar, então, à sua terra, Noemi decide regressar porque ela não tem outra opção. É a única opção que ela tem. Ela, então, se despede das suas noras. Realmente o texto dá-nos a ideia de que Noemi seria realmente uma mulher muito agradável, devia ser uma pessoa muito boa, porque são muitas as histórias que existem entre sogra e nora, não é? E normalmente não são muito agradáveis. Mas esta sogra tinha sido tão boa que estas noras se apegaram a ela como se fossem filhas. E as duas não a querem deixar ir. E as duas acompanham-na na estrada. E as duas querem ir com ela para a outra terra. Até que Noemi interrompe a despedida e diz: não, chega, agora já chega. Estou velha, eu já não tenho mais possibilidade de ter filhos, vocês não têm nenhum futuro comigo, o meu futuro é muito difícil, eu não quero que vocês o partilhem. Voltem para a vossa terra, há outras possibilidades. Uma das noras, apesar de chorar muito, compreende isto e volta. A outra chama-se Ruth. E ela declara à sua sogra naquele dia palavras que são das mais bonitas que nós encontramos na Bíblia, irmãos. Ela diz à sua sogra: não me instes, não insistas comigo para que te deixe e me afaste do pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Acho curioso que por vezes este texto é usado nos casamentos, apesar de que ele não tem nada a ver com o amor entre homem e mulher. É amor entre sogra e nora, não é? Ou entre nora pela sogra, mas as pessoas gostam de usar nos casamentos e é um texto realmente bonito e significativo. E aqui, irmãos, nós percebemos porque que vamos começando a entender porque que Ruth vai entrar na genealogia de Jesus. Esta mulher era uma mulher cujo coração tinha sido transformado por aquilo que ela tinha percebido do Deus de Israel. O tempo de convívio com Noemi, o tempo de convívio com aquela família, deu-lhe um vislumbre de um outro Deus, de um Deus que tinha um outro tipo de comportamento, um outro tipo de ética, um outro tipo de ação. E Noemi creu no Deus de Israel. E aqui ela declara a sua fé: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela com isto rejeita o povo de onde ela vinha, rejeita o Deus e a adoração que ela tinha conhecido quando era criança e com o que ela foi criada, e ela aceita de coração e a 100%, com todas as consequências, o Deus de Israel. E aqui, irmãos, nós vamos ver e aprender outra lição importante neste livro, é que a salvação tem o seu custo. Esta mulher, pela sua fidelidade e pela decisão que ela toma pelo Deus de Israel, ela vai abrir mão da família, da terra, dos amigos, dos conhecidos. Ela vai sair de Moabe para ir para uma terra que ela não conhece. Ela sai de um lugar onde ela, ainda sendo jovem, tem a possibilidade de um novo casamento, de refazer a sua vida, de algum futuro melhor, para um lugar onde ela não tem nenhuma perspectiva. Ela vai chegar lá como uma viúva que está acompanhando uma outra viúva, posição mais baixa possível na escala social. Ela não sabe o que a espera, mas ela acreditou no Deus de Israel de tal maneira que ela diz à sua sogra: aqui acabou-se para mim, não há nada mais aqui, eu vou contigo, e nada a não ser a morte vai me separar de ti. Ela estava disposta a pagar o preço
para ter esta comunhão de conhecer o Deus de Israel. Noemi então, de volta à sua terra, vai tentar sobreviver, e Ruth vai ser um apoio muito importante, mostrando-se uma mulher trabalhadora, esforçada, que vai para o campo, época da colheita, e a lei de Deus dizia que entre aqueles que iam fazendo a ceifa, eles nunca deviam ser muito meticulosos na ceifa. É tão interessante, irmãos, ler a lei de Deus. Nós às vezes somos muito críticos em relação aos primeiros livros da Bíblia, são livros às vezes um pouco difíceis e nós não os lemos, pulamos por cima, gostamos mais das histórias. Depois criticamos as crianças, não é? Quase que falta pegar a Bíblia e dizer assim, não tem figuras, então eu não quero. Mas não gostamos destes textos mais difíceis. Mas a lei de Deus tem pormenores deliciosos, irmãos. Deus deu a ordem ao seu povo, quando fizerem a colheita, não sejam demasiadamente rigorosos. Vão deixando ficar para trás alguma coisa, para que os pobres possam vir, não é? Fazer o pente fino, digamos, e levar alguma coisa. Se vocês não deixarem nada, se forem muito meticulosos, não sobra nada para os pobres. Vejam que cuidado, irmãos, que pormenor. E Deus deu esta lei quando o povo ainda estava no deserto e não podia plantar nada. Mas Deus sabia que um dia eles iam chegar a uma terra, iam poder plantar, iam se tornar um povo agrícola. Enquanto eles eram nômades do deserto, Deus lhes deu esta lei. Ruth aproveita esta oportunidade. Ela vai recolher aquilo que os ceifadores vão deixando pelo caminho. Mas é interessante que algumas pessoas dizem, bem, isto foi mesmo sorte, não é? Ela vai calhar, entre tantos campos que ela podia escolher, ela calha exatamente no campo que pertencia a um homem que era da família do marido dela. E ainda por cima, com tantos homens que ela podia ter ido calhar, que podiam ser homens de mau caráter, que podiam-se até aproveitar de uma rapariga nova que era estrangeira e não tinha ninguém para defendê-la, vai cair do campo de um homem chamado Boaz, que era um cavalheiro. Irmãos, eu não acredito em sorte. Eu acredito na Bíblia. E, portanto, eu não acredito em sorte. Aquilo que nós às vezes chamamos de sorte, ou aquilo que nós chamamos às vezes de coincidência, pode ser uma das maneiras como o Senhor trabalha. E Deus trabalha de muitas maneiras, porque Ele tem o mundo nas suas mãos. Eu creio nisto. Eu creio na soberania de Deus. E por isso eu não creio na sorte. Eu creio na direção de Deus e na forma como Ele abençoa. E não foi por acaso que Ruth vai cair naquele campo. A história e as peripécias que vão acontecer entre Ruth e Boaz são muito interessantes e tornam este livro um livro, por que não dizê-lo, romântico. Porque vai haver aqui uma história, não é? Vai haver uma história de amor no ar. Desde o primeiro momento, apesar de ficar bastante claro no texto que há uma certa diferença de idade, não é? Boaz é bastante mais velho do que Ruth. Há discussão se ele realmente nunca teria sido casado. É difícil que um homem em Israel com esta idade não tivesse sido casado. Mais provavelmente ele seria viúvo, aparentemente não tem filhos, é um homem muito rico, tem muitas posses, e ele admira o esforço, o trabalho, a benevolência, o sacrifício que Ruth fez ao deixar a sua terra para ir com a sua sogra para esta terra estranha, tocou o coração daquele homem. Ele olhou para aquela moça e disse, esta mulher tem um coração bom, tem um coração diferente, é uma pessoa especial. E ele então dá todas as orientações para que dentro ali do seu campo ela seja tratada e não seja molestada pelos rapazes que estão a fazer a colheita. Mas, segundo a história do povo e a lei que Deus tinha dado, para a preservação das próprias famílias e das viúvas, o parente mais próximo deveria resgatar a viúva, no sentido de trazê-la para o seu cuidado, não é? E se ela não tivesse filhos, dar filhos a esta mulher, para que o nome do falecido pudesse permanecer. E aqui a história chega ao seu ponto mais alto de suspense. Ruth pede a Boaz que assuma a sua responsabilidade, e Boaz diz, sim senhora, muito bem, tu és uma moça nova, bonita, podias ter ido atrás dos rapazes novos que estão aí na cidade, na aldeia, mas tu fizeste bem, podes deixar que eu vou tomar conta de ti, mas, este mas levanta aqui, não é? Preparação para os próximos episódios, mas há um pormenor, há um outro que está mais perto, na linhagem. Há um outro personagem da família que está mais próximo de ti do que eu. E eu preciso perguntar se ele assume ou não, porque a lei assim declara.
E no outro dia, logo pela manhã, sem esperar mais tempo nenhum, Boaz vai àquilo que era o cartório daquele tempo, enfim, a junta de freguesia. Os anciãos sentavam-se na porta para decidirem os assuntos. E ele chama o indivíduo que tem essa possibilidade e diz: olha, tu és aquele que podes resgatar a situação de Noemi, casando com a sua nora, suscitando nome àquela família, queres queres resgatá-las e ficar com as propriedades que pertenceram a Elimeleque. E o homem, opa, isto veio mesmo a calhar, não é? Mais uma quantidade de propriedades que eu vou poder aproveitar aqui. Mas atenção, se tiveres algum filho com ela, as coisas vão ficar para ele, pois vão ficar no nome de Elimeleque. O homem diz: epá, espera aí, não, aí vai complicar, porque eu já tenho mulher e filhos, isto vai estragar a minha herança. Não, eu abro mão. E os pormenores daquele tempo, irmãos, não havia muitos papéis selados, nem muitas coisas do género. Então ele tinha que dar o sapato e voltar descalço para casa. É um pormenor interessante da história, mas era uma forma de dizer: aquele que abre mão de fazer aquilo que era o seu dever, fica descalço. E este homem volta para casa descalçado, porque ele entrega o seu sapato como garantia de que ele abdica, abre mão desta situação. E então é Boaz que vai assumir. E esta história termina, eu não vou dizer como nos contos de fadas, porque os contos de fadas não existem, mas termina como as pessoas gostam que os contos de fada terminem: em casamento, e melhor ainda, em nascimento, porque nasce um bebê, mas não é um bebê qualquer. O texto da história de Ruth termina dizendo que ela teve, não é, um filho, e esse filho chamava-se Obed, e Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi, o grande rei de Israel. E se nós continuarmos lendo, vamos ver que também nesta linhagem vai nascer o Salvador. Porquê, irmãos? Ruth, uma mulher estrangeira que pertencia a uma outra nação, a um outro povo, entra na genealogia de Jesus. Esta história nos mostra o cuidado que devemos ter de não atribuir a Deus as culpas por coisas que podem ser nossas. Mostra-nos que a salvação tem a sua exigência e por vezes é preciso fazer compromissos muito sérios. Mas, irmãos, esta história mostra-nos sobretudo a providência, o cuidado de Deus. Ele não nos deixa, mesmo que por vezes não consigamos ver claramente. Esta mulher, chamada agradável, que reclama e diz: Deus me castigou, Deus pesou a sua mão sobre mim, eu não sei porque é que eu estou a viver esta situação. Irmãos, provavelmente se ela tivesse continuado na sua situação anterior, se o seu marido e os seus filhos não tivessem morrido, ela teria vivido em Moab o resto da sua vida e nunca teria entrado em história nenhuma. Mas ela foi muito abençoada. Ela foi abençoada com uma nora que foi mais do que uma filha. Ela foi abençoada por regressar à sua terra e ser bem recebida. Ela foi abençoada porque a sua nora era trabalhadora esforçada. Ela foi abençoada porque a sua nora vai trabalhar exatamente no campo de alguém que era remidor da família. Ela é abençoada porque este remidor é um homem sério e cumpridor da lei. Ela é abençoada porque este homem assume a responsabilidade. Ela é abençoada porque nasce este neto. E nesta linhagem, esta mulher acaba por ser também uma antepassada de Jesus. Irmãos, a providência de Deus está conosco, mesmo quando nós não conseguimos vê-la e por vezes disfarçada daquilo que algumas pessoas chamam de sorte. A história de Ruth nos diz que o Evangelho é universal. É para todos os povos, para todas as raças, para todos os grupos, mesmo aqueles que eventualmente possam ser considerados amaldiçoados. Aos moabitas e aos amonitas foi dito: não podem participar do povo escolhido, não podem entrar no arraial de Israel. Mas eis aqui uma mulher moabita que de coração aceita o Deus de Israel, e como ela o aceita de coração, o Senhor também a aceita de coração. Que bonito nós pensarmos que o nosso Deus nunca será um Deus intransigente. No seu amor por nós, no seu cuidado para conosco, Ele está pronto para providenciar.